Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje é como se livrar da sogra. Quantas pessoas reclamam aí da sogra? Me diz aí se você tem alguma dificuldade com a sogra. A sua sogra é para você como uma mãe? É uma pessoa que sempre atrapalha seu relacionamento, interfere? Porque a sogra, quando a gente não sabe se relacionar com ela, quando a gente não sabe como conviver com essa situação, ela pode sim interferir no casamento e muitas das vezes até mesmo acabar com o casamento. Conheço várias histórias onde a sogra influenciou tanto nesse casamento que acabou com a relação, foi minando, gerando problemas ali no casamento. E o que a gente faz? Por quê? O que a gente tem que fazer com essa sogra aí? Qual é o lugar da sogra no casamento? Essa situação começa no início, quando a gente conhece, quando você conheceu o seu marido ali, não tem como você não passar por essa aprovação aí dos familiares. A família sempre aprova ou não, a família dá alguma opinião e muitas das vezes a gente é influenciado por essa opinião. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é a gente não deixar isso interferir, não deixar que essa decisão, essa escolha tenha a ver com a sogra. E quando você se une ao seu marido, você tem que ter bem claro que aquela palavra deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Vocês vão formar uma nova família. Não significa que você não vai honrar, respeitar os seus pais, que você não vai ter convívio com a sua família, mas agora existe uma prioridade, existe uma nova família. Quem é a sua família hoje? E isso tem que ficar muito claro. E muitas pessoas se casam e vão morar com a sogra. Se a pessoa não tem condição naquele momento de ter a sua casa, o ideal é aguardar um pouco mais, ter condição para esse casamento, para somente depois se casar. E não casar e ir morar com a sogra, porque você já está começando aí com uma das maiores dificuldades, tendo outra pessoa dentro da sua casa. E quando você se casa, tem que existir uma prioridade. Existem prioridades, as prioridades mudam. A sua família agora é a família que você está formando. Então, se a sogra já está ali, no meio daquele relacionamento, já vai ficar muito mais complicado para você. Tudo aquilo que foge do natural já vai ser mais complicado. Quantas brigas existem, quantas discussões existem dentro do casamento por conta desse relacionamento com a sogra, porque a gente não sabe o que vai fazer. Então, aí são infinitas as situações, né? São muitas situações que geram esse problema aí com a sogra. A primeira, assim, muitas pessoas têm um ótimo relacionamento. Eu, graças a Deus, sempre tive um ótimo relacionamento com a minha sogra. E a gente passa a ter aquela relação de mãe e filha. Isso é maravilhoso quando a gente consegue ter essa relação fluida com a nossa sogra. Mas o fato de você se dar bem com a sua sogra, de você ter a sua sogra aí, talvez até como uma mãe, não significa que ela não possa atrapalhar o seu relacionamento. Vai depender de como você vai deixar isso influenciar, até que ponto você vai deixar ela interferir na sua vida. Porque interfere mesmo, até quando a gente tem um bom relacionamento. Se a gente não souber o lugar de cada coisa, se a gente não souber o que priorizar, uma hora ela vai interferir. Existem muitas situações como do tipo, o filho casou e a mãe muito apegada àquele filho, fica de vez em quando ligando para o filho, fazendo chantagem. Eu preciso que você venha aqui. E aí o filho sai, deixa a esposa para ir lá ver o que a mãe precisa. Quando nasce o filho, quantas mães vão para casa para ajudar a cuidar da criança, ajudar a cuidar do bebê, e ali ela atrapalha o relacionamento. Ela está indo com boa intenção. Eu vou lá ajudar a cuidar desse bebê, dessa criança, só que ela já está ali no meio do relacionamento de vocês. E quando um filho chega na família, quando um bebê chega, ele já muda o suficiente o relacionamento do casal e que se você não tiver estrutura, vocês já vão se afastar nesse momento. Porque o casal, quanto mais intimidade ele tem, quanto mais você busca a conexão, melhor é o seu relacionamento. E quando vem o filho dentro dessa relação, o filho, ele já muda aquela rotina.
Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, da sogra vir ajudar e influenciar ali na rotina de vocês, e influenciar na relação de vocês. Porque às vezes basta um comentário: ah, você não está cuidando dessa criança direito, dá isso ou dá aquilo, não faça isso que você está fazendo, e pronto, já fez um comentário que você não gostou, você já vai ali chegar para o seu marido e questionar isso, e já vai criar um problema entre vocês. Casamento, se você fizer qualquer coisa que não é o natural, o que é o natural? Deixar o pai e a mãe se unir à sua mulher, e essa é a prioridade. Se eu vivo qualquer coisa que seja diferente disso, eu já tenho um problema para lidar aí no meu casamento, um problema a mais. Ou se a sogra vem morar comigo, ou se eu tenho que ir morar com a minha sogra. Então, tem que haver essa separação. Existem casos onde não tem jeito. A sogra precisa de cuidados, às vezes por causa de alguma doença, alguma coisa, você vai ter que ir. Ou ela vir morar com você, ou você vai cuidar. Mas o ideal é que, se você puder ter alguém para cuidar dela, pagar alguém para cuidar, mas você separar essa situação. A gente tem que ter um bom relacionamento com a sogra, mas cada um ali com a sua vida, com a sua relação, porque a prioridade agora é a vida de vocês. E por quê? Eu vou te mostrar agora o porquê que a sogra incomoda tanto. Por que a sogra te incomoda? Por que as atitudes dela te incomodam? E aí tem as pessoas que falam: mas a minha sogra, ela se intromete o tempo todo, ela dá opinião na minha vida. Primeiro a gente tem que entender que a gente tem que separar essas coisas. Ah, mas ela fica se metendo demais. Então conversa com seu marido e fala: olha, a sua mãe está falando isso e isso, e eu não gosto. Vamos manter um pouquinho de distância. Conversa com ela você, que aí ele vai conversar com ela, para você evitar ter o desgaste discutindo aí com a sogra. Porque quanto mais você criar atrito, pior vai ser. Mais ela vai querer se intrometer, mais ela vai querer falar de você. Então, peça para o seu marido ter essa conversa e procure esse distanciamento, essa privacidade de vocês. Não dá para ficar ali naquela convivência diária, porque a prioridade agora é outra. Senão ela vai interferir, porque é natural do ser humano. Você está vendo alguma coisa e é o seu filho, é a sua filha. Você vai defender quem? O seu filho. Então, se ela tiver que tomar partido, dificilmente alguém que vai olhar o que é justo, sempre ela vai ter uma queda a defender o filho. Então a gente tem que haver essa separação, saber que existe uma prioridade. E por que a sogra incomoda tanto? Agora eu vou explicar para vocês cientificamente por que a gente se identifica com alguma coisa e a sogra nos incomoda. Porque existe um estudo onde demonstra, os psicanalistas, Freud estudou isso e descobriu que é quando a gente escolhe o nosso marido, quando a gente escolhe alguém para se relacionar, existem alguns aspectos do nosso inconsciente que leva a gente a escolher. A gente transfere para o outro, para essa pessoa que a gente está olhando, a gente transfere algum sentimento que a gente tem da nossa família. Às vezes algum sentimento do passado, do que você tinha aí a gente tem muita ligação com o nosso pai. A visão de homem que a gente tem é do nosso pai. Então a gente tem uma transferência de sentimento. Você olha para aquela pessoa e consegue transferir para ela a mesma sensação boa que você sente com alguém aí da sua família, com o seu pai, com esse relacionamento bom talvez que você tenha com o seu pai. E você transfere esse sentimento. A outra forma dessa escolha, quando você escolhe alguém, é a introjeção. O que é introjeção? Eu escolho alguém porque eu me identifico com a forma dele pensar, o jeito de pensar, as preferências dele, o que ele gosta, o jeito de pensar. E mesmo que inconsciente, a gente introjeta isso. Quando eu vou escolher, o jeito de pensar dele é parecido com as minhas relações amorosas, com os meus pais, com o meu pai. E aí a gente escolhe esse marido com esse reflexo de introjeção, do jeito de pensar dele, se identifica comigo. Tudo que a gente escolhe, a gente se conecta, tudo tá ligado, tudo tem a ver. Então a gente introjeta isso.
E eu talvez escolha essa pessoa porque ele tem um jeito de pensar que me faz me sentir bem, que me faz lembrar desse sentimento, desse relacionamento. E a terceira coisa é a projeção. O que é a projeção? Eu projeto a imagem que eu tenho de homem, do homem perfeito, que tem dentro de nós, a gente projeta no outro. E aí a gente escolhe esse marido, a gente projeta essa imagem. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz essa escolha com essa projeção física. Eu escolho, me identifico, eu acho bonito aquele homem que se parece com meu pai fisicamente. E muitas das vezes a gente escolhe assim. Por que algumas das vezes você tem um pai aí muito autoritário, algumas pessoas às vezes têm um pai alcoólatra e quer ficar livre daquela situação, e aí ela se conecta com o marido e ela escolhe um marido que tinha aquele mesmo perfil do pai. Mas por que será? Ela queria ficar livre daquilo, mas é o que tem no inconsciente dela, é a figura de homem que ela tem. Por isso que a gente tem que trabalhar as nossas crenças, o que tem dentro de nós, porque a gente projeta, a gente se conecta, a gente é um espelho. Eu vou me conectar com a pessoa que tem dentro de mim, no meu inconsciente, com a imagem de homem que eu tenho. E aí eu posso fazer isso dessas formas, pela transferência, que é o que? Transferir sentimentos. Eu posso introjetar na pessoa pensamentos, que eu me identifico com essa pessoa, ou projetar até mesmo a questão física. Quando eu projeto a questão física é muito perigoso, por quê? Porque eu tô vendo só o físico. Nossa, esse homem é bonito, é um estilo que eu gosto, é um estilo de homem que eu gosto. Mas às vezes a gente foca ali naquele físico, mas a pessoa mesmo não se identifica com a gente. A gente não é o estilo de pessoa que a gente gostaria de conviver. Sabe aquele relacionamento, eu acho ele bonito, ele é uma pessoa bonita, naquele primeiro momento é perfeito quando você conhece, mas quando você vai convivendo, você vai vendo que não é uma pessoa legal com você, que não é um marido dedicado a você, que não era bem a pessoa que tem objetivos comuns com você, que dá para vocês terem o mesmo valor, o mesmo princípio, mas você continua gostando dele, achando ele bonito, porque você se identificou ali com o físico, com aquela pessoa física dele. Então a gente tem que ter cuidado com essa projeção que a gente tem na nossa mente, da gente se identificar e achar aquele homem bonito, porque a gente está projetando só o físico, só a imagem. E o que tudo isso tem a ver com a sogra? O que tem a ver a escolha do meu marido, o porquê que eu transfiro o sentimento, por que eu faço essa introjeção, por que eu projeto isso, o que isso tem a ver com a sua sogra? Bem, se você escolhe o seu marido conforme aquilo que você projeta, da relação que você tem com o seu pai e com a sua mãe, me diz uma coisa, quando o seu pai olhar para você e ele identificar, quando o seu marido olhar para você, você escolheu o seu marido com base no seu pai. Então, quando o seu marido olhar para o seu pai, ele vai ver o quê? Características que tem nele. Entende? Quando o seu marido escolheu você, quando o seu marido te escolheu, ele viu alguma semelhança aí que tem a ver com a mãe dele. Aí você vai falar, caramba, Silvana, que informação é essa? Eu pareço com a minha sogra? O que eu tenho a ver com a minha sogra? E muitas das vezes a gente fica ali achando que é só a questão física, que é só... E não, a gente pode ter a ver mesmo com alguma introjeção, algum sentimento que o seu marido tem com a mãe, alguma coisa que ele tenha, ou o sentimento, ou a forma de pensar da sua sogra é muito parecida com você, e acaba, o que vai acontecer? Quando você tiver que conviver com essa sogra, você vai ser impactado, você vai falar, ela é chata nisso, ela é chata naquilo, e o que a gente tem que fazer é pensar, por que esse comportamento da minha sogra me incomoda? O que tem dentro de mim? Por quê? Porque aquilo que me incomoda é porque eu me identifiquei. Se minha sogra falar uma coisa que eu não tô nem aí, que pouco importa pra mim, acabou. Isso não vai me atrapalhar, isso não vai interferir no meu relacionamento. Mas a partir do momento que eu escuto uma coisa e que me incomoda, que aquilo ali me magoou, é porque tem alguma coisa que eu me identifiquei. E não significa
que, então eu tenho isso dentro de mim, essa chatice da minha sogra. Não, mas tem alguma coisa, algum gatilho, ela despertou em você de alguma coisa que você não gosta de ouvir. E é por isso que isso te incomoda. E por que você não pode, você tem que trabalhar isso em você e não se incomodar com as coisas que ela faz? Porque ao passo que eu fico ali incomodada, que eu deixo minha sogra atrapalhar o meu relacionamento, que eu deixo ela interferir, eu fico ali carregando ela dentro de mim. Quando eu fico chateada com alguém e eu tô ali pensando naquilo, eu tô chateada com esse comportamento da minha sogra, ela falou isso, que saco, eu tô aqui de saco cheio com isso e eu tô aqui com raiva dela. Fala pra mim, que momento que você tá sentindo isso? Agora. Você tá sentindo raiva, você vai permitir que esse comportamento da sua sogra atrapalhe o seu momento agora? Vai permitir que esse comportamento dela deixe você de usufruir outros momentos? Deixe de você usufruir o momento com o seu marido porque você ficou ali chateada com o comportamento da sua sogra? Então não deixe que isso interfira. Se isso te despertou uma raiva, se o que ela fez está te incomodando, pergunte para você, o que eu estou me identificando com isso? Por que isso que ela falou me incomoda tanto? O que isso interfere na minha vida? Por que o fato, talvez, ela falar que eu não cuido bem do meu filho, que eu não estou cuidando bem do neto dela, ou se eu não estou cuidando bem do meu marido, nossa, não está dando comida direito para o meu marido, né, para o seu marido, que é o meu filho, você não cuida direito do meu filho, por que isso me incomoda? Então, não deixe que isso tire sua paz, não deixe que isso te incomode. Aí, outro dia, uma pessoa veio me falar, mas a minha sogra fica falando da ex do meu marido para mim, porque ela gostava mais da ex, ela gostava mais da outra namorada, e ela gostava mais da ex, e ela fica falando da ex do meu marido, isso me incomoda. De fato, com toda razão, você tem razão se sua sogra faz isso com você. Então você vai ter que dizer para o seu marido, olha, você precisa dizer isso para sua mãe, porque não está correto. E deixe ele falar com ela. E mesmo que a sua sogra seja chata, que ela continue fazendo algo que te incomoda, você vai continuar tratando ela com carinho e respeito. Porque se você dá o troco, quando a gente dá o troco, a gente recebe mais daquilo. E aí você vai viver um conflito sem fim. Você não vai conseguir ter paz no seu casamento, porque vocês vão ficar ali, só trocando aquelas ofensas, vai ficar chateado. Irmão, bem, não adianta você brigar contra isso, porque ela é a mãe do seu marido. Você vai disputar com ele essa atenção? Você vai disputar com ele esse lugar? A mãe, ela tem o lugar dela e a esposa tem o seu lugar. E é isso que tem que ficar bem claro. Então, você não pode deixar que esses gatilhos, que isso que sua sogra está fazendo, que com certeza a sua sogra tem em algum grau, em algum nível, alguma coisa a ver com você, porque eu expliquei aqui cientificamente que o seu marido te escolheu com base em alguma característica que ele tem com a mãe dele. Nem mesmo que seja alguma característica de sentimento. Alguma coisa que ele sente de bom aí com a mãe, algum sentimento positivo, ele também sentiu em você. Então entende que alguma coisa a gente tem a ver com a sogra, que a gente também se identifica com ela de alguma forma. Então tá tudo bem. Eu só não posso ficar carregando, porque ao passo que eu fico chateada com ela, eu fico aqui carregando ela nesse meu momento e deixando de usufruir o que tem no meu momento. Então, converse com o seu marido, peça para ele conversar com ela e continue tratando com respeito, honrando. Não tente mudar a sua sogra, mas eu quero que ela mude, que ela pare de fazer isso, que ela passe a fazer aquilo. Não tente mudar a sogra, não tente mudar os seus pais também. Nós temos que honrar e respeitar os pais, ponto. A gente não tem que mudar. A gente não tem que mudar os pais, a sogra, não tente mudar, apenas respeite e trate bem. Ah, mas você não conhece a minha sogra, ela perturba meu casamento. Ok, então procure se afastar um pouco. E não deixe que esses gatilhos que ela desperte em você te influenciar no seu dia. Tente separar isso.
Se sua sogra falou alguma coisa, tá tudo bem, trate ela bem, deixa isso pra lá. Ah, mas isso desperta, Silvana, um sentimento de raiva em mim. Então, peraí. Então, agora o que você precisa é trabalhar as suas emoções, aprender a trabalhar as suas emoções. Se eu tô sentindo raiva, como eu posso trabalhar essa emoção e me equilibrar agora para que eu não fique sentindo isso? Por isso que a gente tem que liberar, alguma coisa me incomodou, então eu tento me equilibrar emocionalmente, por isso a gente tem que aprender a lidar com as emoções, é a inteligência emocional. E quando eu lido com as minhas emoções, aí sim eu aprendo a me equilibrar e ter mais paz no meu dia. Eu não posso deixar que isso me incomode e respeitar essa sogra. E aí você fala assim, para você não ficar escravo desse sentimento, você poder usufruir o seu dia. E você tem que entender que quando há o casamento, deixar pai e mãe para se unir à sua mulher, existe uma regra de prioridades. Quando você se casa, qual é a sua prioridade? É o seu marido. Qual é a prioridade do seu marido? É você. Essa é a prioridade da vida de vocês. Ponto. Essa tem que ser a prioridade. Qual é a segunda prioridade? São os filhos. Então, a sua família agora, você formou uma nova família. Então, é o seu marido e filhos. Essa é a sua família hoje. E é nisso que você tem que ter o foco. Em segundo lugar, aí sim, entre os pais e os seus irmãos, que você vai sempre respeitar, honrar, mas hoje a sua família é o seu marido e os seus filhos. E em terceiro lugar, aí sim, vem o restante da família e os seus amigos. Se você não colocar essa ordem na sua vida, se você atropelar tudo isso, o seu casamento, o seu relacionamento, ele vai tender a ir para um fracasso. Você vai se afastar do seu marido, porque existem prioridades. A sua família hoje, o seu marido e seus filhos, tem que ser a sua prioridade. A segunda, pais e irmãos, e depois o resto dos familiares com os seus amigos. Quantas pessoas colocam de repente uma amiga, um amigo, até mesmo na frente do relacionamento com o marido? Eu prefiro estar com uma amiga, e é assim que muitos homens se afastam, né? Eles passam a preferir sair com os amigos, jogar uma bola com os amigos. É assim que começa o hábito aí dos homens que bebem. Ele começa a sair para beber com um amigo e aí a presença do amigo começa a ficar mais interessante do que a da esposa. Por quê? Perdeu o foco, perdeu a prioridade. E tudo aquilo que foge do que é normal, do que é correto, vai gerar dificuldade para vocês. Então não tente aí mudar a sogra, respeite, ame sua sogra da maneira dela, do jeito dela, e depois sim, você aprenda a lidar com seus sentimentos. Não fique escravo carregando outra pessoa dentro de você. Quando eu fico chateada com alguém, eu fico carregando a pessoa aqui no meu sentimento, na minha mente. Eu não perdoo essa pessoa, ela fez isso para mim, eu fico escravo disso. E a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções, justamente para a gente não perder esse momento agora, escravo dessa emoção aí. Existem vários tipos de pessoas. A sogra está protegendo ali o filho. Se a sua sogra tem essa super proteção, respeita. Não tente mudar, que eu falei, honra a sua sogra. Agora, se você deixar de ir na casa da sua sogra, eu não vou nem visitar. Eu vou me afastar de vez. Aí, como que você vai cultivar esse sentimento? Como que você vai cultivar um relacionamento e mostrar para ela que vocês estão no mesmo jogo? Que vocês estão juntas cuidando do filho dela? Se você se afasta e se você cria ainda esse conflito, aí cada vez mais ela vai ter raiva de você, cada vez mais ela vai ficar chateada. Então vamos mudar aí esse comportamento negativo. Você vai, em vez de você tratá-la da mesma forma, mude isso. Tente tratá-la com carinho, leve aí uma coisinha para ela comer, eu fiz um bolo, vou levar um agrado, sei lá. Começa a tratar, vê o que ela gosta, começa a tratar ela com carinho, com respeito. Não significa que você tem que estar lá o tempo todo. Não significa que você tem que estar lá o tempo todo. Não. A gente tem que ter o tempo. Qual o momento que eu vou visitá-la?
mas se afastar também não é a solução. Existem mães, sim, que têm essa dificuldade e ela quer proteger o filho, ela quer o filho perto dela. Se ela pudesse, ela faria o filho separar, terminar aquele casamento para ter o filhinho pertinho dela. E tá tudo assim, é o jeito dela. Mas sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente fica julgando o comportamento do outro. E muitas das vezes a gente precisa aprender a deixar o julgamento de lado. Deixa o julgamento de lado e vamos mudar aí um pouquinho. Vamos tentar compreender por que essa pessoa age assim. Vou te levar agora a uma reflexão. Pensa aí, por que será que a sua sogra tem esse comportamento de não deixar o filho dela crescer? Será que ela tem alguma carência e ela se apega ao filho? Será que ela gostaria do filho ali perto dela, ela se sente sozinha, sente muita solidão? Porque quando a gente olha com esse olhar de sem julgamento, eu vou parar de julgar a minha sogra e vou olhar para ela por que ela se comporta assim. Talvez ela seja uma pessoa muito carente, ela é muito apegada ao filho ali, porque ela também, se a sogra não consegue soltar o filho, é porque ela também tem dificuldade, ela também tem problemas emocionais com ela mesma. Olha como muda, como a gente olhar para a pessoa de um jeito diferente, como muda isso dentro de nós. Me diz aí, coloca aí no comentário, se você olhar assim para sua sogra, se não fica mais leve, se não fica um pouco mais fácil. Porque se a gente fica olhando para ela, só julgando, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você tem que deixar meu marido em paz, você tem que tratar bem os netos, e você faz uma lista de coisas que você gostaria que ela fizesse, a forma com que você gostaria que ela agisse, só que ela é outra pessoa. A gente não tem controle sobre as ações do outro, a gente não tem controle sobre as ações das outras pessoas. Mas quando a gente entende que nós temos controle da nossa vida e que tudo o que acontece em nossa volta depende de nós, das nossas ações, isso muda tudo. Comece, faça esse exercício, pegue aí de repente uma semana, vou te propor só uma semana, você está dizendo isso para agradar minha sogra, mas é muito difícil para mim, então eu vou te propor uma semana. Em uma semana você vai ligar para ela, vai perguntar como ela está, se ela está bem, você vai fazer uma visita, pode ser uma vez na semana só, não precisa visitar todo dia, só que você vai sem esse olhar, sem esse sentimento, que eu sei que ela já interferiu no seu relacionamento, eu sei que você está magoada, só que você vai tentar olhar para ela de outro jeito, sem julgar. Ela é assim mesmo, ela não deixa o filho crescer, ela não solta esse filho, mas eu vou olhar para ela com misericórdia. Eu vou entender que ela tem lá os problemas emocionais dela e ela age assim porque ela tem dificuldade. Porque ela não sabe que quando ela não deixa o filho crescer, ela está prejudicando o próprio filho. Ela não está percebendo que ela está fazendo mal para o filho dela. E que se o filho casou, se o filho dela escolheu você, é porque ele quer ser feliz com você, é uma escolha dele. Então ela também está fazendo mal para o filho. Então vamos respeitar, não vamos tentar mudar a sogra não, deixa a sogra lá do jeitinho dela. Só que quando a gente tem uma atitude positiva com o outro, isso também volta pra gente. E vou dizer mais, as atitudes negativas, ela tem uma reciprocidade muito maior. Quando a gente trata mal alguém, quando a gente fala alguma coisa negativa, a emoção que gera de dar o troco, de tratar mal também, ela é muito maior do que a emoção positiva. Então começa a ver a sogra aí diferente. Vocês têm que respeitar, honrar pai e mãe, não querer mudar e trate ela bem. E não precisa ela conviver ali dentro da casa de vocês. Quando as pessoas me perguntam isso, minha sogra mora comigo, o que eu faço? Eu moro com a minha sogra. Você tem um problema. Você tem um problema de morar com a sogra. Porque o casal, ele não consegue ter a mesma intimidade
convivendo com outras pessoas, mesmo que seja sogra, mesmo que seja alguém da família. Imagina na sua casa, quando você recebe uma visita no final de semana. Pode ser um amigo seu, pode ser alguém que você queria muito receber na sua casa, mas muda a sua rotina. E o casal precisa cultivar essa intimidade, essa conexão, porque é assim que o casamento vai esfriando, é assim que a gente vê que o amor vai acabando, é assim que a gente se afasta do nosso marido. Você não se afastou do seu marido, se você tem alguma dificuldade hoje com ele, não foi por causa de ontem, não foi por causa de uma situação, foram várias pequenas situações do dia a dia que vocês não cultivaram aquela rotina de intimidade, de conexão, e que chega uma hora e você se depara, caramba, o amor acabou. Olha, ele gosta de estar mais com os amigos do que comigo, ele sai mais do que quer sair comigo. Porque não foi um fato isolado. A gente vai deixando passar na nossa rotina esses atos, essas oportunidades de conexão, de estar junto com o outro. E esse tem que ser o nosso foco. O nosso foco, eu falei aqui, existe uma ordem de prioridade. É o marido e os filhos. Aí depois que vem os pais e os seus irmãos. Tem que ter uma ordem. Deixa eu só ler aqui um comentário. Prefiro ver a minha sogra a cada 2 meses. Ela quase destruiu o meu casamento. É o que eu falei. Dependendo de como a gente deixa ela interferir, destrói mesmo. Eu já vi relacionamentos serem destruídos pela convivência com a sogra. Eu já vi o casamento ser destruído porque a sogra, quando o bebê nasceu, a sogra foi para casa do casal e ficou lá mais de 1 mês e não saía. E não tem jeito, interfere no relacionamento. Ela vai interferir, vai atrapalhar. Mas não precisa ir, você pode manter algum outro contato, buscar essa intimidade, mas respeitando quem ela é, do que ela é, só não deixando interferir no casamento. Porque o que a gente faz? A sua sogra acabou de falar alguma coisa que te magoou. Ela acabou de interferir aí no seu casamento. E aí o que você faz? Você ficou com raiva. Olha, vamos voltar aqui para as nossas emoções. Quando tem alguma coisa que desperta em nós e que a gente não gosta, ele ativa um gatilho mental, um gatilho em nós. Se minha sogra falou que, vamos coloca aí um exemplo, o que sua sogra fala que você não gosta, coloca aí no comentário. Isso aí, tá aí no comentário. Passei por isso, tive gêmeos, imagino, porque com gêmeos você precisa de ajuda, né? Mais do que ainda quando a gente tem bebê, a gente precisa de ajuda. Mas gêmeos, imagina que você precisou muito mais. Então, a gente tem que ter cuidado com essa ajuda. Eu tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos. E eu tinha essa consciência, sabe? E eu sempre gostei de ser muito independente. E eu não queria essa ajuda excessiva, isso me incomodava. Então, eu soube separar muito bem isso. Eu sabia que essa coisa de mãe vir para casa, então no máximo minha mãe vinha, ajudava ali a dar um banhozinho e ela ia para casa dela. A gente tem que separar isso, porque de fato atrapalha. Mas vamos voltar aqui para o sentimento. A sua sogra falou alguma coisa que te incomodou. Vamos lá, já que a gente entrou em filho. Você não sabe cuidar da criança, você não sabe dar banho nessa criança. Pronto, aí você ficou com raiva. Você ficou com raiva, porque como assim? Minha sogra falou que eu não sei cuidar do meu filho? E aí você ficou com raiva. E naquela raiva ali, naquele sentimento, você precisa aprender a liberar isso. Porque quando você está com raiva, qual é a atitude comum? O que a gente vai fazer com esse sentimento de raiva que a sua sogra acabou de despertar? Você vai procurar o seu marido e você vai ficar muito brava com ele. Tá vendo mais uma vez o que a sua mãe fez, o que sua mãe me falou, o que sua mãe não sei o que, sua mãe interfere, sua mãe atrapalha, sua mãe não gosta de mim. E olha só, você leva a sua lista de reclamação da sogra para o seu marido. E ali pronto, começou uma discussão. Vocês já vão começar a se desentender ali. E mesmo que não, vamos supor que o seu marido, ele é super favorável a você, ele te defende quando a mãe dele faz alguma coisa. Mas olha como você já levou uma lista
de coisas negativas para você discutir com o seu marido. Então, eu falei aqui de quando a coisa é muito difícil, você precisa que a sua sogra saiba e você pede para o marido, mas você vai pedir aquilo que não tem jeito. Como eu falei nesse caso, a sogra fica falando da ex-namorada. Puxa, não dá. Imagina você encontrar com a sua sogra e ela ficar falando da ex-namorada do seu marido, que ela gostava mais de outra. Então isso aí é uma situação que a gente tem sim que pedir. Fala para sua mãe parar de falar, isso me incomoda, isso não é legal. Aí você vai pedir para ele. Agora, você levar tudo que a sua sogra faz com você, você faz a lista e leva para o seu marido, pronto, você já está levando uma lista de coisas negativas. Você já está levando ali uma conversa negativa para ter com o seu marido. E aí já é um fator para vocês discutirem, para ter brigas, porque se ele ainda achar que a mãe dele tem razão, pronto, acabou. Vocês vão começar ali brigas, discussões. E olha como a gente tem que ter cuidado com esse dia a dia, porque a cada briga, a cada discussão que a gente gera, a gente vai minando o relacionamento. E a minha proposta aqui para você é você acabar com essas brigas no casamento. É você poder ter um relacionamento harmonioso. E a gente às vezes leva essas discussões e geram brigas no casamento por motivos pequenos, por poucas coisas. Nem sempre a gente tem um super motivo e começa a discutir, começa a brigar. As discussões maiores são das pequenas coisas. Então, quanta coisa a gente pode evitar? Quanta discussão, quanta briga a gente pode evitar? Porque começa assim, você falando de alguma coisa que sua sogra te falou, você começa a xingar, você começa a brigar. E aí ele lembra também, mas a sua mãe também, já viu o que sua mãe faz? Já viu aquele dia que eu fui na sua casa e seus pais me trataram mal? E aí começa uma lista de acusações. E essas acusações levam a cada vez mais discussão, cada vez mais brigas, e vocês vão ficar ali. Aí pronto, acabou a noite. Acabou a noite, acabou o dia, acabou aquele momento. E para cada emoção negativa que você tem com seu marido, para você compensar esse dia de briga, essa emoção negativa, você precisa de 5 emoções positivas, imagina. Então, será que vale a pena entrar numa discussão por causa da sogra? Será que isso que ela falou foi tão ruim assim que eu preciso passar isso para o meu marido? Eu preciso levar isso para uma conversa? Aí você pode dizer, sim, é muito grave o que ela fez, Silvana, eu preciso que meu marido saiba e eu preciso que ele até converse com ela. Ok, então você faz isso. Agora, todo momento, tá vendo? Sua mãe já me ligou hoje de novo, sua mãe não sei o quê, tá vendo? Sua mãe já tá se metendo, sua mãe já falou do nosso filho. E aí você fica ali, você vai virar uma mulher chata, uma mulher que só reclama. E você vai gerar ali briga e discussão. Então, vamos lidar melhor com essa situação da sogra. Vamos colocar a sogra no lugar dela. Respeitar, deixar ela ser quem ela é. Não tente mudar a sua sogra, mas entenda que agora a sua prioridade, você formou uma nova família. E é por isso que a gente tem que deixar pai e mãe se unir à sua mulher. A palavra já é muito clara. E qualquer coisa que vá fugir da regra, do que é para ser, do que é natural, a gente vai ter problemas. Eu preciso morar com a sogra. Você vai ter problemas. A sua sogra vai morar com você. Você vai ter problema. Não tem como fugir. Mas não tem jeito, Silvana. Ela não tem com quem ficar, ela vai morar comigo. Então você vai ter que aprender a lidar com essa situação da melhor forma. Porque senão, a sogra vai sim destruir o seu relacionamento, destruir o seu casamento, porque você precisa de intimidade, de conexão com o seu marido para você ter um relacionamento harmonioso. E então a gente precisa separar essas coisas e não deixar que esses fatores externos interfiram no relacionamento. O tempo todo a gente tem fatores externos, vindo da sogra, vindo de uma situação do trabalho, vindo de alguma amizade, e a gente precisa aprender a filtrar isso, para que a gente não deixe sair desse equilíbrio emocional.
para que a gente cultive mais momentos positivos com o nosso marido, mais emoções positivas com ele. Isso sim vai acabar, vai ajudar a você ter mais harmonia e menos discussões e brigas no seu casamento. Agora, eu querer dar um troco na minha sogra, eu querer tratar a minha sogra mal, porque ela merece, porque ela não me deixa ter um casamento feliz, ela não larga o filho dela, isso não vai resolver. A sua sogra precisa ver em você que você não é inimiga dela. Ela precisa ver isso. Ah, mas a minha sogra não vê. Não interessa. Faça você a sua parte. E evite de ficar levando essa lista de reclamações, essa lista de situações para o seu marido. Sabe qual é uma das maiores... quando a gente vai falar do marido, se eu perguntar aqui para vocês, coloquem aí nos comentários o que você gostaria de mudar no seu marido, o que acontece no seu casamento, a gente tem uma lista. Mas sabe qual é a maior reclamação dos homens? Os homens, eles são muito objetivos, eles têm uma forma de ver muito mais objetiva. A maior reclamação deles é que as mulheres são briguentas. A minha mulher implica com tudo. Aí tem até as piadinhas, né? Aqui em casa, a minha mulher que manda é a patroa. Por quê? Porque a mulher tem essa coisa de ser a briguenta, de implicar com tudo, de tudo reclamar. Então a gente pode mudar já o nosso casamento, tornar mais harmonioso, já mudando essa forma de se comportar. Que tal não ficar sendo a briguenta? Que tal a gente peneirar um pouco o que a gente vai conversar? E cultivar mais emoções positivas e não ficar levando somente problema para casa. Então, cuide aí da sua sogra, trate ela com respeito, não tente mudar a sogra, que aí sim você vai se livrar da sogra, mas sabe como? Você vai livrar daquilo que ela te incomoda, daquilo que ela te perturba. Porque se você ficar com esse sentimento aí da sua sogra, você vai ficar escrava desse sentimento e isso não vai ajudar você aí pra frente, isso vai atrapalhar a sua vida e seu relacionamento. Então não fique escravo desse sentimento, não deixe, porque se ela consegue te afetar, se ela consegue atrapalhar aí o que ela tentou fazer, então ela está conseguindo o objetivo dela. E é isso que você quer? Não é. Você quer ter harmonia no seu casamento. Então só respeite ela. Quando precisar visitar, visite. Você tem que respeitar sim a pessoa. A gente precisa honrar os nossos pais. E a sogra é a mãe do nosso marido. Então a gente vai ter que respeitar e honrar, seja ela como for, boa ou ruim, interferindo ou não. Só que a gente tem que pôr limites. Até que ponto essa sogra vai ficar na minha casa? Até que ponto eu vou deixar ela interferir? Você tem que colocar essas situações bem claras na sua vida e saber lidar com esse sentimento, não deixar que isso te perturbe. Saber lidar com as suas emoções. Isso que é importante. Quando a gente aprende a lidar com as emoções, a gente vai discutir menos, a gente vai brigar menos no casamento. E isso vai levar o quê? Até harmonia. Até harmonia no seu casamento, você ter um relacionamento melhor. Ok? Então, vamos nos livrar aí da sogra, nos livrando de carregar esse peso que a gente carrega quando ela nos chateia. Então, deixe esse sentimento para lá, cuide aí do seu casamento, da sua sogra, mude o foco e tenha bem clara essa prioridade. Após o casamento, a prioridade é o seu marido e seus filhos. Essa é a família que vocês acabaram de formar. Essa é a sua família. Ah, mas a mãe dele é família. É, mas a família é uma só. Hoje a sua família é o seu marido e seus filhos. Eles são parentes, são os pais, os irmãos e depois o restante da família. Então existe uma prioridade, a gente precisa deixar isso bem claro. E muitas das vezes a gente tem dificuldade com isso. Como por exemplo, sua mãe te chama para ir numa festa ou alguma coisa lá, vamos passar o Natal aqui, minha filha. Você precisa passar o Natal, mas o seu marido não quer. E aí você vai dar prioridade para quem? Não, fica chato eu falar isso e isso para minha mãe, a gente precisa ir. E aí a gente, por ficar chato, a gente quer agradar a mãe, a gente quer agradar a outra pessoa e a gente esquece de priorizar o nosso marido. Então tome cuidado com isso, que quando a gente fala em prioridade, é no dia a dia mesmo.
Quantas vezes você acabou dando razão para sua mãe e fazendo alguma coisa para não desagradar, mas desagradou o seu marido? Então são esses pequenos passos, essas pequenas atitudes que faz a gente aí já começar esse conflito. Quantas vezes o seu marido, para não desagradar a mãe dele, acabou fazendo o que a mãe dele queria, mas acabou te desagradando? Por que isso? Porque não tem claro em mente que a prioridade hoje é a família de vocês. Então significa que ele tem que fazer todas as minhas vontades e eu não... Não, vocês vão conversar e ter um consenso. Mas a gente não tem que desrespeitar a nossa vontade. Fazer algo que a gente não quer. A gente precisa aprender a se amar e se respeitar. E precisa ter clara essa prioridade. A gente tem que respeitar a prioridade do nosso marido e ele a nossa. Se o seu marido quer fazer outra coisa naquele dia que você queria fazer algo para agradar a sua mãe, converse com a sua mãe. A gente decidiu que a gente não vai a tal lugar, mãe. A gente decidiu que hoje a gente não vai na sua casa, porque a gente quer ficar juntos. Enfim, tá vendo como essas pequenas decisões interferem diretamente no relacionamento? E são essas pequenas decisões que vão trazer ou não a harmonia, que vão gerar ou não as discussões e as brigas. Priorize a sua família, respeite a sua sogra, cuide do seu equilíbrio emocional e não fique carregando esse sentimento ruim, não fica carregando a sogra aí dentro de você com as dificuldades, com as coisas que ela faz. E vamos largar esse julgador, vamos parar de julgar o outro, porque a minha sogra é isso, minha sogra é aquilo. Por que será que minha sogra age assim? Vamos também olhar o lado dela, qual é a dificuldade dela? Então tenha misericórdia. Pense, olhe para ela e fale, ela deve ter as razões dela para ser assim. E deve ser difícil, né? Porque deve ser muito difícil para uma mãe que não consegue largar um filho que casou. Você acha que deve ser fácil para ela? Ela deve sofrer muito emocionalmente. Então, quando a gente olha assim para a pessoa, o nosso sentimento já muda, a gente já fica mais leve. E é isso que a gente tem que fazer. E cuidar de nós, e cuidar do nosso relacionamento, e cuidar do nosso dia, desse momento. Que quando eu tô aqui, nesse momento, pensando em algum problema, é como se eu estivesse vivendo esse problema agora. Porque a minha mente não sabe o que é real e o que não é. Então, o que você tem pensado aí da sogra? O que você tem pensado aí nesse momento? Então, usufrua o seu momento no seu casamento. Aproveite cada momento. E o seu momento... A única coisa que você tem é o seu agora. Esse é o momento que você tem. Não dá para mudar o passado e não adianta ficar ansiosa com o futuro. A gente só tem esse momento de agora. Então é agora que eu preciso agir diferente. É agora que eu preciso transformar o meu jeito de me comportar, a forma de pensar, que tudo isso eu consigo mudar a realidade que eu estou vivendo hoje. Eu não consigo mudar a ação do outro diretamente. Mas quando a gente muda sim as ações dos outros, porque isso vai interferir ao nosso redor. Não tem como a outra pessoa te tratar da mesma forma com que ela sempre te tratou quando você muda. Porque quando você muda o seu jeito de tratar, a pessoa vai te tratar diferente. Então tudo está ligado ao nosso comportamento. E a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Porque o que atrapalha muito a gente é a gente querer que todo mundo haja da forma com que a gente pensa. Você quer que a sua sogra haja da forma com que você quer que ela haja, da forma com que você acha correto. Você quer que seu marido faça as coisas com a forma com que você acha correto. E não é assim. Cada um tem uma história de vida, cada um carrega em si as suas lembranças, as suas histórias. E a gente precisa aprender a entender que as pessoas são diferentes. Então eu tenho que ter essa compreensão e mudar as minhas atitudes, porque essa sim eu tenho controle. Eu tenho controle, eu posso controlar a minha emoção, eu posso controlar as coisas que eu vivo e com isso pronto, eu transformo a minha realidade. Você tem o poder de transformar a sua realidade. Basta você querer e ter essa consciência. Agora, quando a gente está ali,
naquele monte de problema, chateada, naquela confusão toda, muitas das vezes a gente não consegue ver e às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de um olhar de fora, alguém que olhe para a nossa situação e fale, calma, não é tão ruim assim. Porque às vezes quando a gente está vivendo um problema, a gente não vê solução, a gente não vê saída. E muitas das vezes a gente precisa da ajuda de alguém. A gente precisa conhecer mais coisas. Porque se a gente está vivendo isso, é porque tem alguma ação que eu ainda não aprendi e tá tudo bem. A vida tem esses desafios. Apareceu um desafio, a gente precisa aprender a lidar com ele. Aprender, o que eu tenho que aprender com isso aí? Vamos nos divertir com esses desafios, ao invés de ficar olhando e falar, caramba, que problemão que eu tenho, que dificuldade que eu tenho. Então a gente precisa aprender a superar essa dificuldade, aprender a superar esse desafio e seguir e ir para o próximo passo, porque as coisas vão aparecer, mas a diferença é como eu me comporto com isso. O que acontece na sua vida é somente 10%. O que você vai fazer com isso são os 90%. Como eu vou me comportar diante dessa situação? O que eu vou fazer com isso que está me acontecendo? Essa é a diferença. É isso que transforma a sua vida e o casamento que você está vivendo hoje, para que seja mais harmonioso, acabe com as brigas e você possa se sentir mais amada. E é esse o meu objetivo aqui hoje. Tá bom? Então essa é a mensagem aí da sogra. Me fala aí nos comentários se foi bom aí para você, se mudou a sua visão de ver a sua sogra, se você vai conseguir aí agora compreender melhor essa situação, lidar melhor com isso, coloca aí nos comentários. E lembrando que a gente está aí nessa jornada do casamento anti-brigas. Estou desde a semana passada, aqui em 2 semanas, fazendo live todos os dias, 7h37 da manhã. E amanhã estarei aqui novamente. E lembrando que essa jornada é um aquecimento para a aula gratuita que eu vou fazer na próxima semana, quinta-feira, dia 25, às 20 horas. E somente vai participar dessa aula quem se inscrever. Então vai no link aí da bio, na descrição aí do YouTube, faz a sua inscrição para essa aula, que você vai receber um link da aula no seu e-mail para você poder participar. E somente quem se inscrever vai participar dessa aula, onde eu vou mostrar 4 erros que você pode estar cometendo aí no seu casamento e te mostrar que existe uma forma de você transformar a situação que você está vivendo, um passo a passo, uma forma de te ajudar a sair dessa situação. Porque muitas vezes a gente pega uma informação, pega alguma coisa solta e a gente talvez não saiba o que fazer com aquilo. E a gente precisa aí de ajuda para conseguir ultrapassar essas barreiras e sair dessas situações. Um grande beijo e até mais!